O nosso assunto é equilíbrio emocional. E como o nosso equilíbrio emocional pode ser afetado? Eu vou dizer que pode ser afetado por falta de suprimento nas necessidades básicas que todo ser humano tem. Nós temos necessidades básicas que, se não supridas, elas geram uma carência na área emocional. E não fique preocupado com a expressão desequilíbrio emocional. Não fique preocupado com a expressão desequilíbrio emocional. Eu falo isso porque uma vez eu, atendendo uma paciente, eu disse para ela: olha, nós precisamos trabalhar no seu quadro, melhorar o seu equilíbrio emocional. Fui falando, ela foi embora. Quando ela voltou na terapia seguinte, eu disse: como você está? Como você passou a semana? E ela disse: eu saí daqui muito aborrecida com você. Eu disse: o que foi? Você disse que eu sou louca. Eu falei isso. Uau. Bom, então, a princípio já me peço perdão, porque eu não poderia ter falado isso numa primeira vez que o paciente vem aqui. Eu não pude dar diagnóstico, eu não posso falar isso. Mas como é que foi que eu falei? Aí ela falou: não, você disse que eu tenho que melhorar o meu equilíbrio emocional. Ah, ok. Tem mesmo. Disse: ok, entendo o que você... Aí eu tive que explicar que desequilíbrio emocional não é loucura, porque não é realmente. Todos nós estamos sujeitos a momentos em que agimos fora do nosso controle. Ou será que você tem controle certinho, 100% de tudo na sua vida? Ou você nunca levantou a sua voz, ou você nunca ficou nervoso no trânsito? Quem sabe, né? Pode ser. Eu não vejo nada aqui que é comum aos santos na cabeça de ninguém, mas pode ser que haja algum aqui. Não, na realidade todos nós passamos por isso. E quando eu falo daquilo que afeta o nosso equilíbrio emocional, eu vou dizer em primeiro lugar que é o que eu considero bem simples: as nossas necessidades físicas. Por que eu falo de necessidades físicas? Quando alguma coisa não vai bem no nosso físico, isso afeta o nosso equilíbrio emocional. Você já pensou em uma dor de cabeça, por exemplo? Uma noite mal dormida? Tente ficar no verão num apartamento sem ar-condicionado e ver se dá certo, se você não vai ficar irritado. Tenha você uma hora marcada para chegar num determinado lugar e o trânsito do jeito que está. Ou então vai você certinho no trânsito, com pressa, mas respeitando, e você vê um que passa por fora correndo e vai embora. Tudo que você quer é que o guarda pegue ele, né? É fácil julgarmos as pessoas. Necessidades físicas, elas podem afetar o nosso emocional. É interessante porque o emocional pode afetar o físico, e o físico pode afetar o emocional. Então preste bem atenção que uma sobrecarga no seu físico precisa ser observada para você entender por que você está ficando talvez mais irritadiço, por que você está, como diz numa linguagem comum, com pavio curto, por que você está respondendo mais agressivamente. É preciso que você observe isso. E você vai entender que pode ser alguma coisa em você que esteja provocando essa alteração de humor em você. Outras
aspecto que eu falo sobre a questão de equilíbrio é o fator segurança. Segurança. Quando eu falo segurança, eu não estou me referindo a proteção externa ou segurança financeira. Eu estou me referindo à segurança interna. O quanto a pessoa é segura do que ela quer, do que ela faz, do que ela pensa, o quanto ela é segura. O quanto a pessoa é decidida. Tem pessoas que você oferece uma opção, ela aceita. Você oferece uma segunda opção, ela já não sabe o que ela quer. Porque com uma só, é o quê? É essa opção. E eu vou... Aliás, não é nem opção. Uma só não é opção. É a única coisa que ela pode fazer. Quando você dá a opção de uma ou outra, ela não sabe o que fazer. É aquela situação de pessoas que têm dificuldade até de escolher uma roupa, de comprar uma roupa. Uma vez uma paciente me disse isso. Ela entrava numa loja para comprar uma roupa, ela levava 5. Porque se ela fosse para casa e levasse apenas uma, no caminho ela ficava pensando nas que haviam ficado na loja, e chegando em casa, enquanto ela não voltasse à loja para poder pegar as outras, ela não sossegava. Então o que é que ela fazia? Ela comprava as 5, vestia, tirava, usava, via, aliás, usava, não, experimentava, decidia por uma, pegava a quarta e devolvia. Que coisa cansativa! Não sei se você tem paciência para isso. Às vezes as pessoas pensam assim, mas isso é coisa de mulher. Coitada delas. Homens também fazem isso. Homens também são inseguros. Porque sabe o que acontece? A insegurança na vida do ser humano pode vir desde a infância. Desde a infância. E esse é um dos problemas sérios que eu falo acerca de criação de filhos. E lá na frente, quando eu falar sobre criação de filhos, vocês vão ouvir eu repetir isso, que a forma como lidamos com os nossos filhos fazem com que eles sejam inseguros. Ou seja, 2 fatores principais geram insegurança: o autoritarismo e a superproteção. Seja você extremamente exigente com seu filho, que você verá que ele vai crescer sem saber o que fazer, porque tudo que ele fazia, o pai reprovava, a mãe reprovava, e ele não cresceu com segurança, e quando ele fica adulto, ele erra muito, ele erra mais do que deveria. Porque errar, sempre vamos errar. Mas temos que trabalhar para errar o mínimo possível. Porque senão temos que refazer muita coisa. E o autoritarismo tira a liberdade do filho. A superproteção também. Porque pai e mãe que superprotegem os seus filhos não ensinam os seus filhos a se defenderem diante das situações que a vida apresenta. E é interessante porque às vezes nós achamos que por amor e com a intenção de fazer o melhor, nós estamos protegendo o nosso filho e esquecemos que com todo esse amor nós não estamos beneficiando, estamos prejudicando. E é preciso você entender que nós criamos filhos e esses filhos, eles vão. Filho vem e vai, não tem jeito. O que queremos trabalhar é para que o casal fique. Porque os filhos vão. Se os filhos não forem, alguma coisa não está funcionando bem. Porque os filhos precisam ir. E quando os filhos vão, eles precisam estar seguros de como eles vão enfrentar a vida. E se eles não foram treinados dessa maneira, automaticamente eles serão pessoas inseguras. Quer ver uma coisa simples, mas que na correção de filhos afeta muito? Quando
Os pais não sabem ou não conhecem a diferença entre o erro e a desobediência. Aí você pode pensar assim, mas desobediência não é um erro? Pensando uma coisa, criança, ela precisa ser ensinada, ela precisa aprender. Então, quando ela comete um erro, ela merece ensino, para que ela aprenda. E quando você ensina, entenda bem uma coisa, regra da repetição, 1, 2, 3. Não é falar uma vez e achar que entendeu. Não, você entende tudo na primeira vez? Entende? Se você é adulto e não entende tudo na primeira vez, o que você quer que uma criança entenda? Vamos ser honestos. A criança não entende tudo de uma vez. Então você precisa ensinar. Agora, quando ela desobedece, isso indica o quê? Que ela aprendeu e agora está desobedecendo. Aí sim, a desobediência é passível de disciplina. Então essa insegurança acontece muito na vida das crianças e por isso crescem e se tornam adultos inseguros, e que isso precisa ser trabalhado, para que, sendo seguro, sabe o que vai acontecer no relacionamento? Vai evitar muitos atritos que com frequência acontecem. Por exemplo, é frequente nós ouvirmos reclamações de maridos ou esposas: ah, meu marido é ciumento, ou minha esposa é ciumenta. Por quê? Eu sei que existem diversos fatores que podem desenvolver ciúme num cônjuge, mas eu posso dizer para você com toda certeza que o principal é a insegurança. O principal é a insegurança. Diversos fatores podem levar ao ciúme, mas o principal é a insegurança. E quando a pessoa está insegura, ela acaba como que vendo o que não existe. Não sei se isso já aconteceu alguma vez com você. Acho que conosco aqui não, né? Eu acho que nós somos um pouquinho diferentes, eu acho que não acontece aqui. Mas lá fora com frequência acontece. Você fez isso, você olhou para ela, e aí dá uma relação em choque, dá um ruído na comunicação, insegurança. Isso precisa ser trabalhado, porque quando você está seguro, melhora o seu quadro emocional. Outra coisa importante na questão de equilíbrio emocional é o sentimento. Sentimento. Entenda bem uma coisa, quando eu falo de sentimento, eu estou me referindo a amor próprio. Amor próprio. Sabe por quê? Esse sentimento é fundamental na vida do ser humano. Quem não tem amor próprio, a vida perde o sentido. Essa é a causa, inclusive, de muitas pessoas desistirem da vida, porque ela não tem amor próprio. Ela se vê um peso, ela não se valoriza. Aí sabe o que acontece com quem não tem amor próprio? O risco de estar tendo todo o esforço para servir os outros, e ela faz isso com todo empenho, com todo carinho, com toda a demonstração de amor, porque o que ela faz, na realidade, é a expectativa do que ela tem a receber. Então ela faz porque ela quer receber. Isso, infelizmente, acontece até mesmo dentro da relação conjugal, onde um cônjuge, na intenção de receber, ele não mete esforço naquilo que ele faz. E ele se submete a qualquer coisa no objetivo de receber. Tem medo do que eu diria, medo da rejeição, medo do não, medo de não ser aceito. A pessoa que tem medo de não ser aceita, ela se submete, ela não tem limites. Aí sabe o que acontece? Em primeiro lugar, ninguém tem que ser aceito pelo que faz.
Ninguém tem que ser aceito pelo que faz. A pessoa tem que ser aceita porque ela é. Mas o que eu percebo é que muitos não se conhecem, então elas, na realidade, não sabem quem elas são. Se elas não sabem quem elas são, como querer que sejam aceitas pelo que elas são, se nem elas sabem? Aí eu digo, você precisa conhecer você. Você precisa saber quem você é. Você precisa dar valor a você. Não se veja pelos olhos dos outros. Porque a pessoa que ouve muito o que os outros estão dizendo a seu respeito, não que você vai ignorar as opiniões das pessoas, não é isso. Mas até que ponto é uma opinião ou uma intromissão? Até que ponto? É uma opinião ou uma intromissão? Uma crítica, um julgamento? Porque na realidade nós somos julgados pelas pessoas por aquilo que elas condenam. E é bem presente isso. As pessoas condenam nos outros aquilo que também está presente nelas. Porque é uma maneira dela camuflar aquilo que está presente nela. Então ela condena no outro. Você já reparou que, só para ilustrar isso, pode não ter a ver com esse tema específico, mas só para ilustrar. Você já reparou que não há discussão? Se alguém começa a discutir e você não entra no jogo da discussão? Não tem graça, né? Só faz graça para discutir se o outro também responder. Não dá para um sozinho ficar brigando. Brigando o quê? Com o espelho? Vai dar soco no espelho, vai quebrar o espelho? Não faz sentido. Então é preciso que entendamos que quando alimentamos aquilo que nos prejudica, porque não colocamos limites. Por que não colocamos limite? Porque nos falta o amor próprio. Amor próprio não é egoísmo. Egoísmo é quando você usa esse amor puramente para seu benefício. Aí eu posso dizer assim, né, egoísmo. Mas quando você entende que o amor próprio ele é parâmetro para os nossos relacionamentos, então podemos entender com toda clareza que amor próprio não é egoísmo. Além de amor, nós vamos ter a necessidade de afetividade. Aí as pessoas podem pensar, porque muitas pessoas confundem amor com afeto, como se as duas coisas fossem uma só, amor e afeto. Eu vou dizer que são duas coisas distintas que precisam caminhar juntas. Porque amor, como disse agora há pouco, é um sentimento. Afeto é a expressão do sentimento. É possível uma pessoa amar e não expressar. Ou você nunca viu aquele quadro, e pode ser até que você tenha passado. Eu, como lido com gente, eu vejo isso com frequência. Ah, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, eu fui rejeitado. Eu digo, por que você acha que você foi rejeitado? Ah, porque meu pai não me ama. Mas ele algum dia disse para você que você foi rejeitado? E uma vez eu chamei, conversando com o pai, eu disse, pai, me dá a sensação de que a sua filha sente a ausência da figura paterna. E aí ele disse, eu nunca fui um pai ausente. Minha filha estudou nas melhores escolas, minha filha teve ótimas festas de aniversário, minha filha teve bons presentes, ótimas viagens. Eu nunca fui um pai ausente. Eu disse, pai, eu sei que você ama a sua filha, mas você não expressa. Me diz uma coisa, pai, quando foi que a sua filha chegou em casa
e boletim da escola só nota A. E você disse: filha, parabéns. Aí ele ficou quieto, baixou a cabeça e ficou quieto. Eu disse: pai, qual foi a vez que a sua filha passou de ano? E você abraçou sua filha e disse: filha, meu orgulho de você. Ele ficou quieto, baixou a cabeça, ficou quieto. Aí eu fiz uma terceira pergunta, dizendo: pai, quantas vezes você abraçou sua filha e disse: filha, eu te amo? Aí ele, cabeça baixa, mudo como estava, as lágrimas desceram. Sabe por quê? A filha havia dito que nunca havia ouvido o pai falar para ela que amava. Agora, esse pai não amava a filha? Claro que amava, claro que amava, mas não expressava. Então eu ouço muito isso dentro dos relacionamentos, e às vezes até levanta-se uma questão em um cônjuge em relação ao outro. Eu acho que ela não me ama, ou eu acho que ele não me ama, porque é uma dificuldade de expressão. E eu digo que afeto, de pessoa para pessoa, vai haver sempre diferença. Porque algumas pessoas têm mais facilidade pela natureza. É só olhar o grupo aqui. Tem pessoas que chegam, abraçam, estão sorrindo, conversam, falam alto. Oh, que bom. Tem outros, se puder sentar no cantinho, sempre fica quieto, não fala nada. E é possível terminar a reunião e quer ir embora, e vai embora, e não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém. Porque é a natureza da pessoa. Não é que a pessoa é antipática, não é porque ela é pedante, não é isso, é gente boa. Gente boa, mas não expressa. Aí nós precisamos entender que nós fomos criados no meio ambiente que fez com que tivéssemos essa característica, expressar pouco. E entramos numa relação conjugal e continuamos assim. Por isso que quando eu penso nesse assunto, por exemplo, eu e minha esposa somos bem diferentes. Bem diferentes. Porque ela não tem problema de falar com ninguém. Ela não tem problema de falar com ninguém. Eu também não tenho, desde que seja assim. Eu não tenho. Não tem problema nenhum de falar com vocês todos. Então, pelo vídeo, então, melhor ainda. Eu falo bem com todo mundo. Sem problema nenhum. Mas o toque a toque, o frente a frente, é diferente para mim e para ela. Eu sou capaz de... Não preciso falar, né? Deixa ela... Não preciso falar os meus defeitos, deixa ela falar. Mas a verdade é, eu expresso pouco, ela expressa muito. Aí é preciso fazer o balanço, o equilíbrio. Mas eu não expresso pouco porque eu não recebi afetividade. Graças a Deus. Eu venho de uma família em que eu fui muito bem cuidado. E eu acho até, tem hora que ela fala que acha que eu fui demais. Não, tá vendo? Ela acha que eu fui demais. Não é bem assim. Não é bem assim. O que eu quero dizer é que a natureza da pessoa, por causa do seu temperamento, entenda bem isso. 4 temperamentos. Pode ser que você seja melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo, e aí vai ter uma mescla de um com o outro. Dependendo da mescla, você pode ser mais fechado, um pouco mais extrovertido, ou bem extrovertido. Tudo vai depender dessa mescla. Mas nós precisamos desenvolver afeto. E como é que se desenvolve afeto? Afeto se desenvolve quando você pratica o toque, ou seja, o contato físico. Contato físico. Esse contato físico não é só em relação ao marido e mulher, em relação
aos relacionamentos interpessoais. Porque se você chega num lugar e cumprimenta uma pessoa e você estende a mão e ela não estende, você já olha com uma certa cautela, porque essa pessoa não foi simpática com você. Porque o correto seria um toque, ela estender as mãos. Quando a pessoa é mais próxima, um abraço ou um beijo na face. Isso é toque, que precisa acontecer também no âmbito da família. Esposo com esposa, pais com filhos. É preciso ocorrer isso no âmbito da família. Toque faz parte do que fortalece o afeto. Palavras. E quando eu falo de palavras, entenda bem uma coisa. Não basta você não falar palavras ruins, porque falar palavras ruins não tem nada a ver com afeto, né? Acho que está bem claro, não preciso detalhar isso. Até porque as pessoas têm maior facilidade de guardar as palavras negativas que ouviram do que as positivas. É muito mais fácil a pessoa guardar palavras negativas. Mas aí entra a questão de que não basta você deixar de falar palavras negativas, você precisa falar palavras positivas. Porque as palavras, elas constroem e facilitam a comunicação do relacionamento. Outro aspecto, terceiro aspecto para trabalhar afeto, hábitos saudáveis, que antes não eram desenvolvidos, mas que agora, quando você desenvolve hábitos saudáveis, você vai ver que o relacionamento é melhor, porque há maior aproximação e, consequentemente, a estabilidade emocional da pessoa ajuda na estabilidade conjugal. Como estamos falando daquilo que faz a felicidade do casamento, entenda que a felicidade do casamento começa no equilíbrio do cônjuge. Porque matéria-prima do casamento são os cônjuges. De acordo com a matéria-prima, teremos o produto acabado. Não dá para você ter um bom produto acabado se a matéria-prima não for de boa qualidade. Aí nós precisamos entender a importância do nosso crescimento pessoal. Porque quanto mais trabalharmos o nosso crescimento pessoal, mais estaremos favorecendo o nosso relacionamento. Por isso, autoconhecimento é fundamental. Você se conhecer. Você conhecer os seus limites. Você conhecer a sua capacidade. Você saber aquilo que você pode. Autoconhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, eu procuro mostrar uma diferença entre autoestima e autoconfiança. Uma diferença. Porque às vezes as pessoas misturam autoestima com autoconfiança. Então elas se sentem menores por não conseguirem fazer algo. E eu vou dizer, falando na autoestima, eu vou dizer: ninguém é menor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. A questão é como você se vê. Ninguém é melhor do que você. Você não é pior do que ninguém. Você precisa se ver no patamar certo. E quando você trabalha o seu equilíbrio emocional, a sua autoestima cresce. E quando a sua autoestima cresce, você tem segurança de quem você é. Agora, quando eu falo de autoconfiança, eu não estou falando de quem você é. Eu estou falando do que você pode. E a verdade é que você é a pessoa que é, mas você não pode fazer tudo o que os outros fazem. Porque as suas habilidades, elas vão determinar o que você pode ou não. Por isso que há essa diferença linda entre pessoas, essa diversidade. Eu digo que a beleza da vida conjugal não está na igualdade dos comportamentos
mas sim na harmonia das diversidades. Não é na igualdade, é na harmonia das diversidades, porque nós somos diferentes. E aí eu preciso entender que habilidades, elas diferem de pessoa para pessoa, principalmente por causa de temperamento. Tem pessoas que gostam de cantar, e elas não entendem que elas não têm habilidade para cantar. Já perceberam isso? Que não dá nem para cantar no chuveiro, vamos dizer assim, né? Tem pessoas, entenda bem, isso não é defeito. Ah, mas eu gostaria de fazer o que fulano faz. Entenda bem uma coisa, nunca se compare com outra pessoa. Nunca se compare com outra pessoa. Sabe por quê? Aquela pessoa, no temperamento dela, tem áreas fortes e débeis. E quando nós falamos que queria ser igual àquela pessoa, eu estou olhando para as virtudes daquela pessoa. Eu não estou olhando para os defeitos. Quem quer ser igual ao outro nos defeitos que ele tem? Ninguém. Mas quando olhamos para a pessoa, pensamos, eu queria ser igual a ele. Aonde? Nas virtudes. Aí é óbvio. Se eu pudesse pegar o melhor de cada um de vocês, eu ia também querer. Aí eu ia ser perfeito. Só que eu perfeito não estaria aqui. Porque enquanto estivermos aqui na Terra, jamais seremos perfeitos. E não tem como querer ser o que o outro é. Porque as habilidades são diferentes. Por isso que quando eu falo para casal, eu explico que é muito fácil nós estarmos apontando a falha do outro. É muito fácil. Quando eu disse para que levantássemos as questões daquilo que fere, daquilo que incomoda, aí 3 atitudes, no máximo 5, ou seja, aquilo que precisamos trabalhar, entenda bem uma coisa, não é para que coloquemos o foco naquilo que não está certo, naquilo que não nos agrada. Sabe por quê? Você pode contestar o seu cônjuge. Você pode achar que ele está errado, que ela está errada. Falar, ele está errado, ela está errada. Vou pedir um casal, vocês que estão aqui mais perto de mim. Vem aqui, por favor. Será que vocês estão mais perto de mim? Eu queria. Qual que você escolhe? Ah, você escolhe. E você então vai ter que ficar com ela. Ok? Então põe no ponto. Como é que você está vendo? Esverdeado. E você? Nossa. Como é que você quer que ela veja esverdeado se ela está com óculos rosa? Difícil. Como é que você quer que ele veja rosa se ele está com óculos verde? Troca, por favor. Consegue entender como ela via? Consegue entender como ele via? É mais fácil. Ok, muito obrigado. Palma para ele. Não vou dar presente para outro, viu? Que pode gostar. Mas é a maneira como vemos. E quem diz que a forma como você vê é a forma certa? Quem pode garantir que a forma que você vê é a forma certa?
Aí o que acontece? Essa diferença no comportamento, se não for entendida e trabalhada, o que ocorre? Aquilo que o outro é 0 e eu sou 10, eu critico aquele que é 0. E esquecemos que somos 0 naquilo que o outro é 10. Aí eu pergunto, o que é mais sábio? Trabalhar no 0 a 0 ou no 10 a 10? Então preste atenção, pega o 10 do seu cônjuge, junte com o seu 10. Quer a mesma coisa? Quem vai fazer isso? Você aí que está com o seu cônjuge, vem cá, segura minha mão. Faz isso com o seu cônjuge agora. Faz assim. Faz assim. Se alguém estiver sozinho, faz assim, com as duas mãos, uma sendo sua e outra sendo dele. Mas faz isso, segura. E repita comigo, mas repita mesmo. Nem eu, nem você. Nós. Porque é dessa maneira que nós temos que viver. Não é nenhum nem outro. Quando o casal tem esse entendimento, muitas barreiras caem por terra. E sabe o que acontece? Nós vamos ver que nós podemos ser agentes da felicidade do nosso casamento. Não destruidores de sonhos, mas agentes da felicidade. Quando não trabalhamos isso, consequentemente, o resultado vem de forma negativa, que é o que nós chamamos, eu falei aqui no começo, o desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele traz algumas consequências, como problema de concentração, ele vai trazer problema de irritabilidade, problemas da própria incredulidade da pessoa naquilo que ela precisa ser e fazer, vai trazer descontrole, vai trazer, afetar o físico da pessoa, pode trazer insônia. Nem toda insônia, por favor, não entendam bem mal, né? Por favor, entendam bem, não entendam mal. Nem toda insônia é problema de equilíbrio emocional. Mas muitas vezes sim. Ou será que... Quer ver um exemplo? Você nunca ficou sem dormir uma noite por causa de alguma coisa, ou pelo menos custou a dormir, ou dormiu e acordou pensando em algo que você fez que não deveria ter feito? Isso acontece? Ok. Percebam como aquilo que fazemos afeta o nosso físico, afeta o nosso emocional e nos perturba. Daí a questão de resultados que nós temos na nossa vida e que nos prejudicam e por isso sofremos. Deixa eu dar 4 dicas para vocês trabalharem essa questão. Ou seja, em primeiro lugar, mantenha a sua autoestima no devido patamar e ao mesmo tempo mantenha a sua autoconfiança. Ou seja, identifique o que você pode e o que você não pode. E não se frustre por aquilo que não é a sua habilidade para fazer. Identifique isso. Para que você mantenha tanto a sua autoestima como a sua autoconfiança no mais alto patamar que você puder. Porque isso vai ajudar você a enfrentar situações que muitas das vezes você não tinha coragem de enfrentar. Eu ouço pacientes que me relatam quando esses pacientes passam por esse processo e vencem essa inibição, essa timidez, e pacientes que diziam assim: eu nunca teria coragem de fazer o confronto
de falar. Porque se eu falasse, eu tinha medo do que pudesse acontecer. Você tem medo de falar com o seu cônjuge? Esse é um ponto importante que você precisa considerar. E entenda o seguinte: você não pode ter medo. Você precisa ter autoconfiança. Você precisa saber abordar. Você não pode provocar o sentimento do outro para responder de forma negativa. Mas uma conversa faz parte da nossa vida. Você só vai conseguir entender o relacionamento se houver entendimento, se houver conversa, se houver diálogo. Então, trabalhe autoestima e autoconfiança. A partir do momento que você identifique aquilo que afeta o seu emocional, trabalhe isso. Vocês têm algumas questões, e pode ser que você diga: não, em todas as questões que eu respondi, eu estou bem. Mas é possível que você tenha questões que você precise trabalhar. E aí eu vou dizer: trabalhe bem para que você, enfrentando a realidade, porque a partir do momento que você identifica, nada vai mudar na sua vida se você não trabalhar e mudar a atitude. Então não basta identificar. A pessoa que só identifica, ela se torna vítima. Ela diz: olha quem eu sou, olha quem eu sou, eu sou assim, eu sou assim. É a famosa música, eu nasci assim, vou viver assim, sempre vou ser. É a famosa música. Não, você não nasceu para ser uma pessoa vencida, derrotada. Não. Então, entenda, trabalhe. Porque quando você trabalha em cima do seu campo emocional, o resultado aparece. E aí você vai ver que passo a passo você vai deixando aquele passado para trás e uma nova imagem vai surgindo em você. Trabalhe e trabalhe muito. Seja otimista. Porque o maior inimigo do sucesso é a maneira como pensamos de forma negativa. Esse é o maior inimigo para o sucesso. Sabe por quê? Quando você não faz o que você precisa fazer, você está decretando a sua derrota. Não é que você fazendo, você tenha certeza que vai ser 100% de acerto. Mas você sabe que você cresce. Você aprende. Você vai ver resultados na sua vida que vão trabalhar em outras áreas que talvez não fosse nem o seu foco principal. Porque você se moveu, você foi adiante. Você acreditou em você. Você trabalhou, você investiu. Você foi otimista, você não foi uma pessoa negativa. E eu sempre digo que uma das formas de expressarmos otimismo, não é simplesmente falar vai dar certo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Está pegando fogo, mas vai dar certo. Vai dar certo o quê? Está pegando fogo, vai dar certo o quê? No meu entendimento, a melhor forma de trabalhar o otimismo é a gratidão. Sabe por quê? Quando você olha para aquilo que você tem e agradece, você vai ver que mais você pode conquistar, e aquilo que você conquistou ainda não é tudo, e que na realidade já é uma conquista, e nós somos realizados. Preste bem atenção, a nossa alegria, a nossa felicidade está nas nossas conquistas. Você quer ser uma pessoa feliz? Conquiste. É preciso entender que a felicidade da vida conjugal vai depender da nossa felicidade. E aí alguém pode pensar assim: mas ser feliz no casamento é difícil. Pois depende do seu ponto de vista.
Depende do seu ponto de vista. Se for difícil porque tem que ser do jeito que você pensa, eu digo que vai ser impossível. Vai ser impossível. Mas se for possível, com o trabalho de ambos, eu vou dizer, garantido. É possível sim, ser feliz na relação conjugal. E esse é o tema que nós queremos abordar durante todo esse ano. Todos os assuntos que nós vamos estar falando esse ano, eles vão estar voltados com uma pincelada nesse foco. O que faz a felicidade da vida conjugal? Por isso, esperamos você na nossa próxima reunião, dia 15 de fevereiro. Vamos estar reunidos neste mesmo lugar. E se você ainda não preencheu a sua questão ou a sua sugestão daquilo que faz a felicidade da vida conjugal, faça antes de você sair e coloque aqui nessa caixinha vermelha, porque nós queremos trabalhar em conjunto para que todos nós possamos chegar ao final do ano de 2019 dizendo: meu casamento é melhor do que estava em janeiro de 2019. Você quer isso? Então, convidamos você a voltar dia 15 de fevereiro. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana para quem vai viajar no feriadão aí, bom feriado para vocês, mas estamos sempre à disposição de vocês. Boa noite a todos.